A indústria do cinema movimenta bilhões de dólares. Entre todos os filmes que são lançados, a gente tem verdadeiras pérolas que custaram muito pouco e renderam muito. Então nessa lista a gente separou as 7 maiores pechinchas da história do cinema. Esses números vêm de dados de uma pesquisa feita pela empresa americana Nash Information Services, que representam estimativas baseadas na bilheteria mundial, além de vendas de vídeos domésticos como fitas cassete, DVD e Blu-ray, e descontam os custos de produção e o dinheiro de outras partes envolvidas, como por exemplo as salas de cinema. Isso daí envolve o retorno sobre investimento. E para explicar esse conceito, a gente trouxe a Natália Arcuri do blog e do canal Me Poupe. Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, canal mais rico e dos hábitos milionários deste país. E se você precisa de um alívio, este vídeo é pra você. Natália, conta pra gente o que é retorno sobre investimento. Você não vai falar nada da minha aparição surpreendente? Poxa vida! Muita gente fala, nossa, o Avatar é o filme mais lucrativo, não sei o que lá. Realmente, ele é o que mais lucrou em relação à moeda, assim, mais dinheiro. Agora, quando a gente fala de retorno sobre o investimento, é outra coisa. É a relação entre o quanto o filme vendeu e o quanto custou para fazer. Como é que a gente chega nesse cálculo de porcentagem que a gente vai mostrar aqui? É o quanto ganhou menos o quanto foi investido, dividido pelo quanto foi investido, vezes 100 para chegar num percentual. Uma coisa incrível, super fácil de entender. Ai. Sétima posição. A gente tem Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, que teve um lucro aproximado de 323 milhões de dólares. E custou? Caramba, sério? Quanto Foi custou? isso? 11 milhões de dólares. O retorno sobre o investimento do Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, foi nada menos do que 2.842%, Natália. Caramba, é muita coisa. Só pra você ter uma ideia, o Avatar, que todo mundo fala, nossa, foi o mais lucrativo, não sei o que lá, realmente foi mais lucrativo. Mas o ROI, que é o retorno sobre investimento, foi de, cola, 246%. Hoje em dia é difícil a gente pensar no Star Wars como um filme de baixo orçamento, mas foi exatamente o que aconteceu no capítulo que deu origem a uma das franquias mais importantes do cinema. Como uma ficção científica do plot de Star Wars era algo inédito nas telonas, muitos estúdios tinham receio de financiar o projeto, e por conta disso, George Lucas e o produtor Gary Kurtz pensaram em um orçamento que já naquela época era super baixo para os padrões de Hollywood. Pra você ter ideia, o maior custo do orçamento do Star Wars esteve nos efeitos especiais e nos modelos das naves espaciais dos robôs. Foram 3,9 milhões de dólares, seguido do salário de toda a equipe e do filme, incluindo o elenco, 2,85 milhões de dólares. Uma pechincha. Uma pechincha. Sexta posição. Deus Não Está Morto, um filme de 2014 que teve um lucro aproximado de 35 milhões e um orçamento de apenas 1 milhão de dólares. Caramba, até eu podia ter feito esse filme. Nice. O retorno sobre o investimento que ele teve foi de 2.995%. Deus Não Está Morto é um filme de temática cristã que gira em torno de uma disputa entre o professor de filosofia Hudson e Josh, um de seus alunos. No primeiro dia de aula da faculdade, o professor pede que os alunos assinem uma declaração afirmando que Deus está morto. E aí o Josh, que é cristão, se recusa. E aí o aluno tem a oportunidade de argumentar por que ele acredita que Deus está vivo, e aí rola aquela disputa, aquele debate. O filme não teve uma produção muito complicada, ele foi gravado só em 2 meses nos estados americanos da Louisiana e do Texas. E o tema provavelmente também atraiu muita gente ao cinema, já que o longa teve uma bilheteria só nos Estados Unidos de 62 milhões de dólares. Caramba. Muita coisa, hein? É muita coisa. Yeah. Quinta posição. Grease. Me deu vontade de dançar. O Grease, nos tempos da brilhantina, teve um lucro de 186,1 milhões de dólares para um orçamento de apenas 6 milhões de dólares. Retorno do investimento, 3.000%. A adaptação de um dos musicais mais famosos de todos os tempos para o cinema também teve um orçamento bem pequenininho para uma bilheteria gigantona. Pois é, na verdade, o Grease é um caso que poucas pessoas achavam que ia dar certo. A reportagem da Vanity Fair conta que o CEO da Paramount falou que a produção era algodão doce cinematográfico e nenhum dos nomes do elenco era muito famoso na época. Claro que isso ia mudar muito depois do lançamento do O filme. que é um algodão doce cinematográfico? Eu não sei, a gente tem que perguntar pra ele. Eu gosto de algodão doce. Me too. A produção do filme aconteceu em apenas 5 semanas e as gravações duraram apenas 2 meses em Los Angeles, com muitas das coreografias pensadas pouco antes das gravações. Adoro quando Sim, a economia do improviso, né? Meus vídeos também são assim, incrível. Entretanto, a mistura deu certo e o filme foi um fenômeno. Sabe quanto faturou, Bruno?
395 milhões de dólares. Foi um dos filmes mais lucrativos daquele ano e um dos filmes mais importantes da história do cinema também. Ainda que a produção não tenha sido lá muitas das mais gloriosas, as pessoas não estavam levando muita fé, mas deu muito certo. E aí, é um dos filmes com maior retorno sobre investimento que a gente já viu. In your face. Quarta posição, Peter Pan. Peter Pan. Você gosta de Peter Pan? Eu adoro Peter Pan, acho Eu muito também fofo. adoro Peter Pan. Eu queria ser a Sininho. Principalmente a animação de 1953, que teve um lucro aproximado de 140 milhões de dólares para um orçamento de apenas 4 milhões de dólares. Retorno do investimento de Peter Pan é um segredo. É um mistério. É um mistério. Para! Retorno do investimento de Peter Pan, 3.405%. Você tem que ficar com muita inveja, você tem que fazer um outro Peter Pan. Essa animação feita pela Disney nos anos 50 foi baseada na peça do J.M. Barrie e foi a última obra na qual trabalharam juntos os famosos Nine Old Men, o grupo de lendários diretores e animadores que estavam no estúdio desde os seus primórdios e foram responsáveis por filmes como Branca de Neve, por exemplo. O sucesso da animação foi absoluto, tanto que ela é uma das mais famosas adaptações de Peter Pan em qualquer mídia. O filme teve a maior bilheteria de 1953. E o longa fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que ele voltou aos cinemas várias vezes. Eu mesma vi a de 89 e foi a primeira vez que eu fui ao cinema com meu pai. Olha só. Peter Pan foi exibido em 58, 69, 78, 82 e, por fim, em 89. 5 vezes, hein? Daí tanto que a bilheteria foi bem, o filme acabou voltando várias vezes. E agora, Bruno, presta atenção. Você quer ganhar dinheiro fazendo filmes? Presta atenção. É o segredo, esse é o segredo. Nas 3 primeiras posições. Em terceiro lugar, Filha do Mal. Filme de 2012 teve um lucro aproximado de 37,3 milhões de dólares. E você sabe o quanto custou esta pechincha cinematográfica? Apenas 1 milhão de dólares. 37,3 milhões de lucro para apenas 1 milhão de dólares de orçamento. Retorno do investimento, 3.633%. Olha, eu chego a chorar de novo. Meu coração bate e me arrepio só de pensar nesse ROI aí. O gênero do terror ele é bem conhecido por dar um excelente retorno para os produtores, já que os orçamentos são geralmente modestos e as bilheterias costumam ser muito maiores do que o que foi gasto. Dentro do terror, os longas baseados em filmagem encontrada, por exemplo, câmera de segurança ou a câmera que você coloca em casa, tudo isso também ajuda a reduzir os custos de produção do filme, maximizando aí o retorno sobre investimento. Ou seja, você quer fazer um filme que é aquele bombe, tem pouco dinheiro e quer ganhar muito dinheiro com ele, faça um filme de terror, pegue as câmeras que você tem em casa, a câmera do seu celular, faça um bom roteiro e fique milionário. A Filha do Mal segue toda essa cartilha e boa parte do dinheiro foi para a campanha de marketing no filme, que foi feita principalmente na internet. A promoção do longa levou muita gente ao cinema e no seu primeiro fim de semana de estreia, o filme conseguiu bater Tom Cruise e seu Missão Impossível Protocolo Fantasma. O filme ganhou 34,5 milhões de dólares em bilheteria. Chupa Hollywood. Chupa. Na segunda posição, A Forca de 2015. Lucro aproximado, quase 7 milhões de dólares. Orçamento... 100 mil dólares! 6.790% de retorno sobre investimento. Quem é a maior prova de que o terror é o gênero mais rentável para você fazer filme? Mais uma vez, o segredo do sucesso foi a internet. O trailer do filme viralizou e aí muita gente foi conferir o resultado final nas telonas. Ou seja, deixa vazar sem querer que vai dar certo. O filme mostra que um acidente causou a morte de um dos principais atores de uma peça estudantil. Aí, 20 anos depois, para honrar a memória desse falecido, a equipe se reuniu para reencenar a peça, mas aí a gente sabe, as coisas começam a ficar estranhas. O sucesso do filme foi tão grande que a bilheteria foi de 43 milhões de dólares. Fiquei chocada. Imagina, você fazer um negócio que custa 100 mil. Caramba. E você ter uma bilheteria de 43 milhões de dólares. É o sonho da minha vida. E em primeiro lugar, o filme com maior retorno sobre investimento também é aterrorizante. Eu não tive coragem de assistir. Atividade Paranormal teve um lucro de 89,3 milhões para um orçamento de apenas 450 mil dólares. Retorno do investimento, eu não acredito, 19.700%.
Dentro do gênero do terror, acho que não tem exemplo mais emblemático em termos de custo-benefício do que a Atividade Paranormal, que é o exemplo clássico de longa construído com filmagem encontrada. A trama você provavelmente já conhece. Uma família começa a sentir uma presença sobrenatural dentro de casa e aí decide encher o lugar de câmeras para documentar essas coisas estranhas que têm acontecido por lá. Só de pensar fico com medo. Entre as peculiaridades do baixíssimo orçamento do filme está o fato de o diretor Oren Peli ter gravado o longa inteiro com uma câmera caseira, cortando boa parte dos operadores de câmera que normalmente estão envolvidos na gravação de um filme. Ou seja, você quer economizar, você tem que colocar o máximo de funções numa pessoa só, porque com certeza a produção vai ser mais barata e se você tiver uma boa bilheteria, o seu lucro vai ser ainda maior. O longa foi filmado de forma independente em apenas 7 dias. Sabe quanto ele pagou para os 2 atores que participaram? Não. $500. O longa acabou passando por algumas refilmagens depois que o projeto foi vendido para a Paramount, mas ainda assim foi um investimento muito baixo para um retorno muito bom. Só para você ter uma ideia, o filme teve uma bilheteria de 193 milhões de dólares. Com um investimento de 450 mil. Olha, eu não sei o que a gente tá fazendo aqui, eu acho que a gente deveria investir em filme de terror. Eu acho. 50 mil você tem para investir? Tem. Fechado? Fechado. Filme de terror? Filme de terror. Eu gravo, eu posso atuar e Beleza. você pode vir. Ai, o que é isso? Essa foi a nossa tentativa de fazer um vídeo de terror. Tentativa mal ajambrada de fazer o filme de terror. E esses foram os 7 filmes, 7 maiores pechinhos. A gente pode falar lucrativo, tem que ser os filmes com maior retorno sobre o investimento, como a gente aprendeu aqui com a Natália. Se você quiser ter mais dicas sobre investimentos, mais dicas sobre educação financeira, acesse o canal da Natália, o canal Me Poupe, assine o canal dela. Por favor, quer ficar rico nessa encarnação? Não quer morrer de medo do filme? Quer morrer de medo da inflação? Você vai lá e se inscreve no Me Poupe e eu estarei na CCXP Tour. Olha aí que beleza. Sábado com um painel especial, te espero lá. Eu venho com isso aqui pra falar que eu estarei de Mulher Maravilha, mas hoje eu só vim com uma parte porque o Roy ainda não permitiu fazer o cosplay inteiro. Conta aí pra gente, desses filmes da Melissa, você assistiu algum deles? Qual deles você gosta mais? Tem algum filme com grande retorno sobre investimento que a gente esqueceu de falar? Deixa aí seu comentário, não esquece de curtir o vídeo e também de assinar o nosso canal. Valeu! O que é aquilo ali?